Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar a partir de agora, direto do conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Olha, aqui de cima você ouve a Band News, ouve a Nativa, lê o Jornal Metro, vê a TV Minuto nas principais linhas de ônibus aí da capital e assiste os donos da bola que começa agora e vai até as 2 da tarde com a Kika Branco recebendo suas mensagens no @ os donos da bola MG, com Cadu Doné, Edu Panzi, Edmar Oliveira, nossos intrépidos comentaristas que analisam a rodada do final de semana. Começou mais uma edição dos donos da bola e o Cruzeiro ontem empatando com o Sport. Pessoal que está criticando, um baita de um resultado, pô. Luxemburgo falou do esquema com 3 volantes, todo mundo aqui criticando também. E o Galo podendo alcançar uma marca histórica no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente fala de tudo isso dentro de instantes aqui na tela da Band. Participe pelo @ os donos da bola MG, @ os donos da bola MG, que a Kika vai registrando a sua mensagem aqui. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Todo mundo feliz? Muito. Eu tenho um recado para você agora, mas para tudo que você estiver fazendo. Tudo. Preste atenção. Você quer entrar na universidade com uma excelente nota no Enem? O pessoal da Ensinar na Web vai resolver o seu problema. A sua sala de aula virtual te ensina como, com um curso chamado A Chave do Enem, o seu segredo será realmente o diferencial para entrar no Enem em 2015. Com o curso A Chave do Enem, você acessa de qualquer dispositivo, atenção, de qualquer dispositivo, seu tablet, seu telefone, seu computador, você pode estudar onde você estiver. E além disso, você conta com a ajuda de tutores online. A interpretação de texto é um dos principais problemas dos alunos, aliás, do povo do mundo inteiro, né? Foi detectado numa pesquisa, inclusive, isso que eu estou dizendo. Mas o curso chamado A Chave do Enem vai ajudar você. E mais, vai afastar de vez o fantasma da redação do Enem, que é o grande problema. Acesse agora, para você saber muito mais, o site www.ensinarnaweb.com.br e faça já sua matrícula. A Chave do Enem é o nome do curso, é o seu segredo para o Enem 2015. A Chave do Enem é o seu segredo para o Enem 2015. Você não entendeu bem? Então acesse agora, tá? Tá aqui embaixo, ensinarnaweb.com.br. Você vai ter todas as informações que você procura e vai realmente ser o seu diferencial para entrar no Enem. Se tiver dúvida, manda para o @ os donos da bola MG aqui, através da Kika, que a gente tira suas dúvidas na sequência do programa. Ok? ensinarnaweb.com.br. Ontem o Cruzeiro empatou com o Sport lá em Recife e o time do Luxemburgo conquistou um pontinho, caiu mais uma posição na tabela, é o 14º agora, ainda tem 18 pontos. A gente vai aos melhores momentos e a análise dos nossos comentaristas aqui na tela aí, rasga na tela aí, Capiroto. Olha aí, ó, se tivesse que rolar um vencedor no jogo ontem, esse vencedor teria que ser o Cruzeiro. O Cruzeiro apresentou, né? Apresentou-se muito mais, o Cruzeiro marcou melhor, o Cruzeiro colocou mais velocidade no jogo e o principal, vocês criticaram aqui na sexta-feira o esquema com 3 volantes, mas eu fui o único que defendi aqui o Luxemburgo, né? Porque eu disse, o meio-campo do Sport é o principal setor desse time. E daí pode nascer um bom resultado para o Cruzeiro. Só que apenas empatou. Eu gostaria de começar com você, que foi o principal crítico da última quinzena aqui no programa. Eduardo Lenhador Urbano Panzi. Boa tarde, Edu. Boa tarde, Everton. O Luxemburgo acertou, para esse jogo especificamente, o esquema de 3 volantes, mostrou durante o jogo que ele acertou. Porque ele acabou anulando o Sport não deu sustos do Cruzeiro durante a partida. As alterações do Luxemburgo foram muito bem feitas. É a prova que eu não estou aqui só para bater no treinador. Quando ele acerta, a gente está aqui e elogia. Agora, esse jogo... Você é um oportunista. Ele pode ser analisado de várias formas. Como espectador de futebol, esquecendo, não quero que o Cruzeiro ganhe, não quero que o Sport ganhe. Foi uma bela porcaria o jogo em Recife. Foi muito chato o jogo. Calma, então deixa eu acabar de falar. O jogo foi muito chato em Recife, com poucas oportunidades para os dois lados, meio de campo muito brucutu. Nas duas equipes, o Sport pouco conseguiu criar em função da boa marcação do Cruzeiro. Analisando como Campeonato Brasileiro, como cronista daqui de Minas Gerais,
O Luxemburgo acertou, o Cruzeiro, você tem razão, se tivesse alguém que ter feito um gol no jogo, seria o Cruzeiro, principalmente em função dos últimos 10, 15 minutos do jogo, porque aí o Sport já tinha se aberto todo, colocado mais atacantes, mais meias de características ofensivas, e o Cruzeiro teve espaço, principalmente com o Marquinhos pela direita, que entrou muito bem no jogo, apesar das críticas do torcedor cruzeirense. Analisando o jogo em relação à tabela, o resultado péssimo. O Cruzeiro perdeu uma posição na tabela, somou apenas um ponto. Em outros anos, o Cruzeiro ia a Recife e vencia o Sport. Analisando o resultado em relação às duas equipes, ao que vem apresentando no campeonato, a gente pode dizer que foi um bom resultado, porque o time do Sport é mais correto que o do Cruzeiro, é mais certinho, tem apresentado um futebol de muito maior qualidade que o do Cruzeiro. Então, hoje eu estou aqui para falar, Luxemburgo, nesse jogo você acertou para esse jogo. Não que eu concorde que o Cruzeiro jogue daqui para frente com 3 volantes, que apresente para o seu torcedor um jogo burocrático, um jogo chato, sem chance nem para o Cruzeiro, nem chance para o Sport. Aliás, chances raríssimas de jogo. Agora, Luxemburgo, o recado que você deu, não sei para quem, se foi para o torcedor, cabe muito bem para o seu presidente, para os seus diretores, que o Cruzeiro, bicampeão brasileiro, acabou. Quem não tinha entendido isso ainda era o doutor Gilvan de Pinto Tavares e eram os diretores do Cruzeiro. Eles não haviam entendido que o Cruzeiro, campeão brasileiro de 2013 e 2014, havia acabado. Porque para eles estava tudo ótimo, o Cruzeiro estava tranquilo, não precisa de camisa 10, não precisa de diretor de futebol, o elenco é muito bom, empatou com o River lá, agora nós vamos ser campeões da Libertadores. Ganhou do River. Ganhou do River lá, agora pintou o campeão. A diretoria do Cruzeiro não havia entendido que o bicampeão tinha acabado. Aqui a gente já havia entendido, a maioria dos torcedores também. Vai ver a média de público do Cruzeiro nos últimos jogos. O torcedor do Cruzeiro também entendeu que esse elenco acabou. Então o recado que você deu, né, Luxemburgo, foi para a diretoria. Vocês ocupam uma posição na crônica que é fantástica. Quando eu digo vocês, eu falo de mim também. Porque a gente jogou mal, você vem cá e dá uma porrada. Jogou bem, você vem cá, parabéns. É muito bom. Não falei que jogou bem. Vocês criticaram o senhor Luxemburgo sexta-feira, todo mundo criticou. Eu falei que o Luxemburgo acertou nesse jogo. Eu nunca critico o Luxemburgo. Porque conseguiu o resultado que ele queria. O Sport não incomodou e o Cruzeiro no finalzinho poderia ter saído com a vitória. Agora, eu não sei onde que eu elogiei, porque eu falei que o jogo foi muito chato, muito ruim, um jogo brucutu no meio de campo. Ele não elogiou. Você é azedo. Põe aí o recado do Luxemburgo aí, que eu sei, daqui a pouco eu vou contar para quem foi esse recado. Taca-lhe pau aí. Então, o Luxemburgo está ultrapassado, a gente vê falar isso todo o tempão, né? E eu estou falando que a Alemanha jogou assim, na Copa do Mundo, ganhou uma Copa do Mundo, que o Manchester joga assim, que o Barcelona joga assim, com 3 atacantes. Mas como é que eu estou ultrapassado se eu identifico isso aí? Eu acho que ultrapassado eu sou aqui, analisa. Porque como é que eu coloco uma situação dessa e eu sou criticado dizendo que o time vai ser defensivo e enaltece a Alemanha, que é uma Copa do Mundo, o Barcelona, o outro mas tem alguma coisa que não está batendo. Aqui no Brasil, se você faz um negócio desse, 3 jogadores de marcação ali ou de movimentação, retranca e está equivocado. Aí nós olhamos o time do Barcelona jogar, as outras equipes jogar, o futebol mundial jogar, aí todos nós analisamos que está bonito. Então tem alguma coisa que está um pouco aí fora de sintonia. Eu não estou. Eu sei para quem foi o recado. E eu vou contar para você de casa agora, para cada um de vocês. Mas aqui. O Schweinsteiger e o Kroos ontem não jogaem bem. Né? Na verdade, da Alemanha. O Cruzeiro ontem boa até tarde, merece... Tudo bem? Boa tarde a todos. O Cruzeiro merece elogios. Família vai bem? Vai muito bem. O Cruzeiro merece elogios pelo que fez ontem em vários aspectos. Né? Teve problemas também, mas concordo com você, se fosse existir um vencedor, seria o Cruzeiro. Eu, comentando a partida antes do jogo, disse que não colocaria 3 volantes, mas reconheço que mostrou virtude sim. Né? O comentarista não pode ser orgulhoso, ficar só porque você foi contra e dizer que, preencheu bem o meio-campo. Agora, especificamente com relação a esses exemplos, não tem nada a ver com a formação do time. O Luxemburgo está falando coisas erradas de futebol há muito tempo, essas citações aí, e é impressionante como a imprensa daqui não tem coragem para chegar e criticar, ou não tem conhecimento. Citar a Alemanha, vamos lá, ele frequentemente diz que a Alemanha joga sempre com 3 volantes, 3 atacantes. Não é sempre assim. O time base da Alemanha para jogar na Copa do Mundo, para chegar à Copa do Mundo, foi o 4-2-3-1. Tinha o Schweinsteiger e o Kroos como 2 volantes, o Ozil como meia e o Reus na esquerda.
né? Só 2 volantes. O que aconteceu? O Royce se machucou um jogo antes da Copa do Mundo. Qual a formação no meio campo que você falou? Repete os nomes. 2 volantes, Ozil e Schweinsteiger, 3 meias, o da direita variava, o do centro era sempre o Ozil, o da esquerda sempre o Royce. Como o Royce Quem está machucou... colocando o Lan como volante? Quem colocou o Lan como volante é mais o Guardiola, e ele colocou o Lan como volante em alguns jogos em função da contusão do Royce. Aí sim ele passou a jogar no 4-3-3, por causa da contusão de um jogador só na Copa do Mundo. Então já é uma coisa que ele não coloca. E na Copa do Mundo, especificamente, o cara atacante pela esquerda que ele chama era o Ozil, que estava de fato como um ponta, mas tem característica de meia. E 2 dos 3 volantes, um era o Toni Kroos e o outro era o Schweinsteiger. Que é brincadeira comparar o que acontece no Cruzeiro com esse time. Mas ele não comparou em momento algum. Ele compara toda hora. E não é só... Vocês estão com dificuldade de interpretação. Não, Everton, isso aqui é brincadeira. Não é brincadeira, não, sério. Eu tô brincando. O Luxemburgo montou um time bacana ontem. Eu só estou falando que é o principal. A entrevista é secundária. Eu estou elogiando. Eu estou falando que a entrevista tá errado, cara. Não é a mesma coisa. Falar, o Barcelona joga no 4-3-3. No meio-campo, um deles é o Iniesta, que na ficha dele é apresentado como meia. Mas independentemente do rótulo, mesmo se você considerar um volante, mais do que um rótulo, é um cara que joga, né? Completamente diferente. Então são coisas erradas sobre futebol. Ele não pode usar um exemplo desse. Né? Explica outra coisa. O time deu certo, pronto. Jogou com 3 volantes, deu certo. Né? E pouca gente critica isso, e quando a gente critica, eu já vou receber aqui agora. Quem é você para falar? Cara, nós estamos aqui para criticar, nós estamos aqui para elogiar. O cara que fala isso, ele inviabiliza todo o jornalismo esportivo. Se todo mundo para criticar o Luxemburgo for ter que ter sido campeão 5 vezes brasileiro, ninguém vai poder criticar. Né? E não é porque o cara foi 5 vezes campeão brasileiro que ele não pode errar, que ele não pode falar coisas equivocadas. Cara, se ele parar amanhã, ele vai olhar para o passado da carreira dele com orgulho. Ele é um vencedor. Mas você... Ele é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. A gente pode discordar Você mesmo entende que, de fato, ele está ultrapassado? Eu nunca usei esse termo. Não. Eu que estou perguntando agora. Eu nunca uso... Isso é uma outra coisa que as pessoas da internet inventam com relação a gente. Eu nunca usei o termo ultrapassado para nenhuma pessoa. Desatualizado? Também não. Eu discordo da visão. Eu acho que, taticamente, ele faz coisas com as quais eu discordo, ponto. Pois é, mas o Luxemburgo hoje representa o quê? Ele está o quê para o futebol? Olha, ele é um cara que está na lista dos principais treinadores da história do futebol brasileiro e que nos últimos anos não vem tão bem. Você tem que unir as duas coisas. Uma coisa não anula a outra. O passado recente e o passado glorioso que ele tem. Agora, com relação ao time de ontem, que é o mais importante. Ele escalou 3 volantes. Eu continuaria não escalando 3 volantes. É opinião pessoal. Mas não é o fim do mundo. O Cruzeiro jogou bem em alguns aspectos, né? Em alguns aspectos, porque também atacou mais no final. O jogo foi péssimo, igual ele falou, igual o Eduardo Panes falou. O jogo foi muito chato. E só para completar, uma coisa que até isso aí você vai concordar também. É impressionante como o jornalismo esportivo, só o jornalismo esportivo, tem esse argumento baixo nível, tipo, pô, você não foi treinador, você não foi jogador. O cara que critica na política, você não foi deputado, você não pode criticar o deputado. Não, e o econômico? E o jornalista que trabalha com economia? Você não trabalhou que trabalha em cima de hipóteses o tempo inteiro. Você não trabalhou no Itaú, você não pode ser economista, você não pode criticar a economia. Olha, isso que eu estou falando não é opinião do Barcelona, de Bayern de Munique. Ele está errado. Está errado, não é opinião. Os times não jogam, não é assim. Né? É só ler a coluna do Tostão. A torcida do Cruzeiro ama o Tostão. O que o Tostão fala dos times? Pergunta para o Tostão se está certo. Mas também não é a última palavra, não, né, ídolo? É um grande comentarista, mas também não é a última palavra. Não, estou entendendo. O Bayern de Munique que ele citou, raramente joga no 4-3-3. Aí o erro é maior. O Guardiola muda o esquema todo dia. Né? É uma coisa altamente complexa, não dá para falar que joga num sistema e normalmente não joga no 4-3-3 e nunca joga com caras do nível de Williams e Charles no meio campo. Aí o cara vai falar, a realidade é diferente, o dinheiro é diferente. Eu sei, mas mesmo nas devidas proporções, é uma questão de estilo. O cara aqui no futebol brasileiro poderia ter volantes bem piores do que esse, bem mais
baratos do que esses, mas com o mínimo de característica de sair para o jogo. Coisa que o Charles não tem. E vamos lá, o que mudou do que estava vindo? O Cruzeiro jogou, tomou menos sustos, até mereceu a vitória, mas o que mudou? Continuou tomando pouco ou nenhum gol e continuou fazendo nenhum gol. Não mudou muita coisa. Tudo bem, mas em condições normais, pela avaliação que nós fizemos aqui, eu digo que porque nós fizemos mesmo, né? Brincadeiras à parte, de que o Cruzeiro teria sérias dificuldades com o Sport lá. Isso não aconteceu. A gente falou que pelo menos eu falei, que o meu medo era o Cruzeiro ficar muito recuado e tomar um sufoco do Sport. Isso não aconteceu. Realmente não aconteceu. O posicionamento foi muito bem feito por parte do Luxemburgo. Ele preencheu muito bem o meio-campo. Nesse ponto ele acertou. Ele conseguiu utilizar as boas características de cada um dos jogadores. Em alguns momentos a gente viu o Cruzeiro, volante do Cruzeiro jogando de meia lá na frente, e não estava jogando mal. E principalmente depois das alterações, aí eu acho que o Luxemburgo acertou mais ainda com as alterações. Aí sim o Cruzeiro até mereceu vencer o jogo. Com a suspensão dos dois jogadores, do Charles e do Mike, tá com problema. É impossível ele repetir o time que acabou o jogo ontem. Mas me agrada o time que acabou o jogo ontem. Agora tem um detalhe. Se funcionar e continuar funcionando, arriscaria continuar com 3 volantes, mas não com o Charles entre os 3. Semana que vem uma grande Acho que vale notícia, a pena testar, de repente. O Fabrício deve jogar semana que vem. Ou de bem melhor que o Charles. De repente você pode ter o próprio Marquinhos desenvolvendo esta função. Acho que pode ser. Dimar Oliveira, você é a maior crítica, né, das coisas do Luxemburgo aqui. E você foi campeão. Não. Eu fui campeã brasileira, eu posso falar. Em 2003, então você pode falar. É verdade. Ô, Dimar, como é que você viu esse Cruzeiro ontem com os 3 volantes? Mas ganhou só uma vez, ganhou 5. O comportamento do Cruzeiro, etc. e tal. E o que você acha que pode acontecer ou deve acontecer para a sequência? O Luxemburgo deve insistir com 3 volantes, deve mudar de novo o esquema. Por gentileza, câmera 2. Pois é, primeiro que eu não sou a principal crítica, até porque eu concordo com o Cadu, esses chavões, né? Tá desatualizado, tá não sei o que, isso não existe. Como não existe o vice. Claro, isso aí, as pessoas que entendem essa dificuldade de interpretação que você falou agora mesmo na questão do merchan, o que acontece com a maioria das pessoas. Tem que fazer esse merchan 5 vezes. Eles têm dificuldade para interpretar o que a gente fala. E olha só, o Cadu falou de proporção. Eu não acredito em nenhum tipo de proporção nessa comparação ao futebol europeu. Isso não existe, gente. Nem na qualidade do jogador, nem na forma de jogar, nem na questão econômica, na questão física, na questão técnica. Eu acho que isso é que faz com que o caminho do futebol brasileiro seja cada vez mais tumultuado. Você não encontra o seu caminho porque você se compara o tempo inteiro numa história que não tem nada a ver com a gente. Nem na qualidade dos jogadores, nem nada. E olha só, quando o Everton diz assim, eu prefiro o time que terminou o jogo contra o Sport, não era um time com 3 volantes. A questão dos 3 volantes, e o Vanderlei falou isso, muita gente falou que o time fica mais preso. Ninguém falou isso, a gente ainda falou que um time pode ser ofensivo com 3 volantes, com 2 volantes. Que, pelo menos eu colocava, eu acho que o Panzi também concorda, eu não lembro o que você falou a respeito. Eu também falei que não é. O problema não é jogar com 3 volantes. O problema é que pelo menos 2 desses 3 volantes têm muito pouco repertório. Né? O Charles e o Williams. O Mena, lateral esquerdo, apoia muito pouco. Essa era a minha preocupação. Mas foi bem. Jogou bem. Só para completar, eu não acho... quero deixar você falar. Eu não acho que a questão da melhora que o Cruzeiro teve na marcação necessariamente passa por 3 volantes. É questão de posicionamento, é questão de você acertar o que você tem de melhor. É muito fácil você querer falar, cerca tudo, tô fechando tudo. Isso é muito simples. Você tem que ter com o que você, o jogador, o que você tem à disposição, a forma de acertar esse time. Você não precisa necessariamente que todo mundo desabe aí pra frente. O time só melhorou, você só teve alguma composição de jogo, porque o jogo foi horroroso, à medida que você teve o Arrascaeta entrando, que você teve a movimentação do Marquinhos, foi que você se envolveu um pouco mais com o jogo. Isso não é 3 volantes. Você pode até ter segurado o cara, ter feito ele fisicamente se desgastar muito e ter tido essa chance de fazer a segunda etapa. Agora, também os jogadores do esporte, que normalmente têm alguma situação melhor de jogo, eles também não se apresentaram dessa forma. Então, são várias avaliações. Eu acho que tem pontos. O Vanderlei acertou na escalação inicial, acertou. Segurou lá, burocratizou o meio-campo, não teve jogo, beleza. Mas eu não, na minha concepção, o Cruzeiro, mesmo com toda a humildade que ele pregou na sexta-feira, que o Cruzeiro tem que ter, na minha concepção, o Cruzeiro não tem essa defasagem tanta de grupo que precisa se fechar tanto desse jeito. Não
tem. O Cruzeiro tem qualidade para poder se fechar, fazer uma marcação melhor, mas tem jogador para avançar, tem jogador para ir para frente. Eu não acho que o Cruzeiro tem que ser tão humilde assim e se postar como um time pequeno. Não tem. Eu acho que é fácil você aceitar isso. Edmara, mas convenhamos. Todos os times se defendem muito bem. Não, inclusive o Cruzeiro. Se preocupam mais em defender, ou primeiro em defender. Tem boa defesa, mas o Cruzeiro tem. O Cruzeiro precisa evoluir lá na frente, mas falta ao Cruzeiro qualidade exatamente do meio para frente. Mas olha aqui, o Sport joga com 2 volantes, né? O Sport joga no 4-2-3-1 como 90% dos times do futebol brasileiro hoje. A maioria dos times do Campeonato Brasileiro jogam com 2 volantes. Até coluna do PVC, há uns dias atrás, ele colocou 16 dos 20 times jogando nesse mesmo esquema tático. Não estou falando que é a última palavra, mas só porque é uma conta já mais fácil. O cara escreveu... Aliás, a última palavra é da Fox. É do Renato Maurício Prado, não é do PVC. Que jamais será a última. Que jamais será a última palavra. O PVC talvez, o Renato Maurício Prado. Ele colocou... E é verdade, talvez a gente pode discutir, não parei para olhar a conta certinha, mas quase todos os times jogam com 2 volantes. Quantos desses times têm elencos meias piores do que o Cruzeiro? A maioria tem meias piores do que o do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um elenco do meio para frente pior do que o do Atlético, do Palmeiras, do Corinthians, no meio sim, no ataque já não dá para falar isso. Aí a gente vai pensar um ou outro, do que o Grêmio. Não. Que está com o Douglas. Olha, o Sport, o exemplo o São Paulo, o Sport é o exemplo claro disso. E ontem parece que um mascote, também com problema de interpretação, não entendeu nada. E, aliás, a pessoa menos humilde do mundo, que critica companheiros. Verdade. O Sport joga com 2 volantes e com 3 meias. Dois desses três meias, talvez até 3, mas 2 desses 3 meias eram um refúgio do Cruzeiro. O Marlone e o Elber. E o Diego Souza pelo centro. Mas o Diego Souza saiu antes, então vamos deixar para lá. O Marlone e o Elber, no Cruzeiro, estavam atrás na hierarquia de Marquinhos, Alisson e outros jogadores que estão por aí. Com razão. Às vezes eles não ficam Eles são piores do que esses jogadores do que o Cruzeiro. E mesmo com esses jogadores piores, o Sport joga com 2 volantes e 3 meias. Né? Então, mais uma vez, gente, pode jogar com 3 volantes sim. Ontem deu certo. Eu não estou criticando o treinador. Eu estou criticando esse argumento de que a única salvação é jogar assim. De que o Cruzeiro não tem outra solução. De que o Cruzeiro não tem jogador. O Cruzeiro jogou com 3 volantes, mas em termos de meias no banco, você tinha o Gabriel Xavier, você tinha o Arrascaeta, você tinha o Marquinhos. Né? E eu não vou nem colocar o William, que está muito mal agora, né? Então, como ele está numa fase muito ruim, vamos deixar um pouco de lado. Mas que, pelo menos, enquanto jogador, também poderia ser citado. Mas você Quem não tá tem jogador, o Fluminense jogou várias vezes com 2 volantes. Com 3 meias da base. Não tinha jogador nenhum. Começou a contratar agora. Né? Então, o Cruzeiro não é obrigado a jogar assim. Ele pode querer jogar assim, pode dar certo. É uma alternativa. Eu penso o seguinte, acerta o problema da lateral direita. Mike, tá. Na esquerda é o Mena? Sim, é o Mena, tá. A defesa é Léo e Manuel? É Bruno Rodrigues e Manuel? Como é que vai ser? Definiu? Definiu. Os volantes, você quer jogar com 3? Põe o Marquinhos por ali, ele faz a função também. Até o Fabrício. Quer testar o Fabrício? Testa o Fabrício. Eu só não acho que tem que ser Charles, Henrique e Williams. Mas pode jogar, não tem problema. Agora, é mais fácil você começar e chegar até o meio-campo para resolver e depois ter menos dúvidas e queimar menos fosfato para resolver os problemas de frente, do que você ficar mudando. A cada rodada você troca o lateral direito, troca o lateral esquerdo. Um dia é o Fabrício, outro dia é o Mena, outro dia o Fabrício volta. A defesa um dia é o Léo, outro dia é o Manuel, outro dia é o Bruno Rodrigues e tal. Não, o Léo não foi um dia. Então, vamos lá. Coitado, querendo Primeiro, resolva o problema defensivo. Resolveu. Lá na frente, depois, você vai testar. Mas qual que é o problema defensivo? Não, mas... O Cruzeiro toma poucos gols. Então, Edu, só que ontem, Edu, pegou um adversário que o setor de meio campo é o principal setor do time. Mas ontem, e ninguém jogou nada. E ninguém jogou nada, porque ele jogou com 3 volantes. Ontem ele Se ele tivesse jogado com 2, ele teria tomado sufoco. Eu só não acho que tem que repetir isso para sempre. E mais uma coisa, por quê? O time que jogou ontem com o Cruzeiro é um bom time, o Cruzeiro mereceu ganhar.
repito, deu certo 3 volantes. Mas jogou com 2 volantes e 3 meias, com 3 meias piores do que os que o Cruzeiro tem. Então, Cadu, é o que eu estou dizendo exatamente. o problema do Cruzeiro O time não não está em jogar com 2 ou 3 volantes. Não é isso. Tá disso aí pra frente. Esse é o problema Você vai do fazer Cruzeiro. o que ali na frente? O Marquinhos pode ser um terceiro volante? Ok, então tá resolvido o problema. Mas e lá na frente? Everton. Quem vai jogar aberto pela direita? Quem vai jogar pela esquerda? Qual jogador que vai fazer essa função? Aliás, eu quero perguntar a vocês, mas vocês responderem depois. Mas deixa eu só Não, não vou deixar não. Corta o Edu Você pra não mim, deixa só eu abre e desce pras duas. Queria falar um segundo. Daqui a pouco você vai falar, relaxa. Você É tá do Damião nervoso. e do Vinícius Não, daqui a Araújo. pouco você faz, não gasta tudo agora, depois lá, vai voltar, vai lá. vocês vão ficar falando nada com nada. Vai lá. Então é o seguinte, o Alisson pode ser armador? Eu quero perguntar. Daqui a pouco vocês respondem. Porque agora eu vou falar de uma clínica odontológica. Quando eu faço isso, eles ficam chateados, né, e não pagam o almoço. Vou falar de uma clínica odontológica que está dando o que falar em Minas Gerais, chamada Implantar Odontologia. A Implantar revolucionou o mercado mineiro, oferecendo aos seus clientes, primeiro, profissionais especializados em todas as áreas da odontologia. Segundo, uma estrutura fantástica. Você não acredita? Então veja com seus próprios olhos quem está sorrindo com a Implantar. Veja aí. Um sorriso bonito é o seu maior cartão de visita. Implantar odontologia de excelência. Tecnologia avançada com o que há de mais moderno no mundo. Implantes dormindo com sedação. Clareamento e tratamento completo. Venha você também descobrir por que Implantar é líder mineiro em implantes dentários. Eu fiz e garanto. Tá vendo só? Aqui, Eduardo Panzi fez implante, Cadu Doné fez implante, Dimara fez implante. Lá no Switch todo mundo está fazendo. Tem gente trocando o dente natural por implante, porque é muito melhor, não dá cara. Olha, para fazer seus implantes lá no bairro Planalto, você vai buscar o que há de melhor no segmento. Na Implantar, você pode fazer o seu implante, inclusive dormindo, sem o mínimo de estresse. Não tem estresse. Enquanto você dorme, os implantes são colocados no seu maxilar e uma dentadura fixa é parafusada aos seus implantes, conforme você pode ver. Vou cortar as unhas depois. Está aqui, ó, os parafusos colocados, aqui o implante feito, sem dor, sem estresse, é você dormindo, ou seja, você dorme com um sorriso do lagarto, segura aí, e acorda com um sorriso de aeromoça. Não deixe de apostar na Implantar, porque é a melhor, tem os melhores profissionais e você vai sorrir de fato muito mais que a aeromoça da TAM, tá certo? Olha aqui, o Galo de folga desde quarta-feira, né? Volta aos treinos hoje. O time do Levira ele pode alcançar uma marca histórica caso vença os 3 jogos que restam para finalizar o primeiro turno, porque a equipe pode chegar aos 44 pontos e assim ser o time que mais somou pontos no primeiro turno do Brasileiro. O recorde atual é do próprio Atlético em 2012. Olha só, hein? Que belo exemplo. Foi no ano que o Atlético virou o turno muito bem e não venceu, mas também naquele ano teve o apito amigo, né? Então é o seguinte, o Cruzeiro também alcançou a mesma marca em 2014, o Galo ainda enfrenta Goiás fora de casa, Grêmio no Independência e a Chapecoense lá em Chapecó. E aí, eu pergunto aos nossos comentaristas, dá para alcançar esse recorde? Dimara Oliveira, começa com você. Acho que dá, e aí mostra como que aquele time de 2012 que foi vice-campeão brasileiro tinha todas as chances de chegar se não fosse as situações criadas pelo Fluminense. Aliás, é bom ficar de olho porque outro começou a acontecer de novo, né? Reclama num dia, depois vem, né? Então é legal ficar de olho no mocinho lá que tem, mesmo que a CBF esteja mudando tanto. Agora, por que a gente acha que é tão possível? O Atlético é hoje uma equipe muito acertada, né? Aí não é assim, pode acontecer. Os adversários, o que a gente tem visto, principalmente em relação ao Grêmio, que talvez fosse a situação que trouxesse um pouco de maior perigo para o Atlético, assim, tem caído muito de produção, né? O Atlético está estabilizado numa situação. Tem gente que fala assim, ainda pode passar por um ou outro tropeço, uma outra coisa. A gente não vê nessa sequência que o Atlético tem, por dificuldades no Serra Dourada, pelo tamanho, questão do Grêmio, mas dificuldades que esse time do Atlético já não passou e que já não reverteu dentro de campo. O Atlético tem passado nos últimos jogos várias situações que ele consegue resolver dentro do próprio jogo. É uma equipe muito madura, é uma equipe que tem uma visão de jogo diferente, que entende os parceiros. O Tite até usou esse exemplo. Ele falou assim, olha, o Atlético, você sabe quem está passando, o cara que está lá na frente já sabe quem vem. É isso que a gente fala da continuidade de trabalho, é isso que a gente fala de manutenção de grupo, é isso que a gente fala de manutenção de escalação, é porque você consegue ter essa noção de quem está vindo e quem não está. Isso faz com que você consiga ter mais estabilidade dentro do jogo. É uma equipe muito regular. Eu acho muito possível chegar a esse recorde. Ô, Eduardo, eu gostaria de ouvi-lo.
Everton, eu acho que a preocupação, o atleta tem que preocupar em chegar a recorde, quebrar recorde, bater recorde, tem que preocupar em manter a regularidade no campeonato. Eu costumo dizer que no Campeonato Brasileiro o importante é você sempre ficar entre os 4, de preferência nas primeiras colocações e no final do campeonato daquele sprint, aquela corrida final para vencer o campeonato. O Atlético não está precisando nem disso. O Atlético mantém a liderança, o Atlético é regular. A Dimara tem razão quando ela diz que o Atlético tem sofrido problemas, mas os problemas acontecem dentro dos jogos. O Atlético teve problema com o Joinville, o Atlético teve problema com o Figueirense, teve muitos problemas contra o São Paulo e ali dentro de campo o Atlético conseguiu resolver esse problema, seja com uma orientação do Levi, com os próprios jogadores ou com uma alteração que o treinador tenha feito. No caso do São Paulo, eu acho que o Levi até atrapalhou o Atlético com as alterações dele. Mas esse negócio de ficar focado em quebrar recorde, bater recorde, isso pode atrapalhar mais do que ajudar. O Atlético tem que preocupar em vencer seus jogos, jogo a jogo. Esse jogo lá em Goiânia é um jogo complicado. O Levi Coupe, ele costuma citar sempre essa questão do gramado, das dimensões. Eu não entendo também o porquê que o gramado do Serra Dourada é maior do que os outros. Porque você aumentar é difícil. Às vezes você tem que colocar um pouco a mais de grama. Agora, você diminuir, apaga lá o negocinho e diminui o gramado. Os times vão jogar lá no Serra Dourada, parece que estão jogando numa fazenda. No interior, falaria que é só passar um guspe. Dá umas cusparadas lá, enxuga e depois passa o carrinho lá de novo, remarcando. Então, não é um jogo fácil no Serra Dourada, apesar da posição do Goiás na tabela. Sempre jogar lá no Serra Dourada é muito complicado, principalmente quando é o Atlético que vai jogar lá. Ah, mas ano passado ganhou. Ok, mas o Atlético tem historicamente dificuldades em enfrentar o Goiás. É um jogo importantíssimo. Você falou do Grêmio no Independência. Está confirmado o Independência? Eu falei do Grêmio no Independência? Tá. Está confirmado? Sim, parece que sim. E acho, e só acho mesmo, é opinião, não é uma informação, que contra o Palmeiras o jogo pode ser também no Horto. Aí a questão... Interessante, porque eles tinham que falado com expectativa de público, mais de 35 mil, seria no Mineirão, Atlético né? vai pro Grêmio seria um jogo. 90% dos jogos vão ser no Mineirão, né? Pelo menos eu tenho expectativa de que continuando nessa toada... sim. A maioria dos jogos... Eu só não concordo, essa já é a minha opinião formada, de ficar trocando. Joga um aqui, joga um. O time tem que ter a casa definida, um estádio com a cara do clube. Tá dando certo? Ok, mas tomara que continue dar certo, mas isso é outro assunto para depois. O esporte muda toda hora também. Enfim, resumindo, o Atlético tem que esquecer esse negócio de quebrar recorde. Pensa em jogo a jogo, igual tem feito o Levi Coupe, igual tem feito. O Atlético raramente tem mudado, o Atlético não tem suspensão, é incrível. Raramente tem um jogador suspenso com 3 cartões. Isso é importantíssimo. O Atlético repete jogo a jogo a sua escalação. Por isso o Atlético é o líder do campeonato. Quem viu o jogo Atlético e São Paulo, viu um jogo na bola, jogaço, sem butinada, sem porrada. Não teve um lance. Muita intenção do Arco, foi muito bem. O Arco deixou o pau cantar. Aliás, o pau cantar não teve porrada, né? Mas ele deixou a bola rolar. Agora, e foi bom você ter me lembrado isso. O cara que é fariseu, tem os caras que são fariseus, só enxergam coisas ruins, né? O cara que é fariseu e fala que o futebol está uma desgraça, o futebol brasileiro está no seu estertor, porque aqui não tem nada de bom, porque aqui... O cara está tendo que repensar. Porque bons jogadores aparecendo, né? Grandes goleiros. Média de público. A média de público é a melhor. Excepcional. Jogos bons, a gente está assistindo a jogos bons, né? Então, o cara tem que repensar. Ô Ídolo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu li isso em algum lugar ontem e eu gostaria de saber se você também compactua com essa ideia. O fato de o Atlético estar na liderança, jogar o melhor futebol, não existe justiça, porque se existir, o Atlético tem que ser campeão, mas não existe. Em 2012 também tinha um grande time e não foi campeão. Agora, você acha que os times jogam contra o Atlético, jogo da vida e depois dão uma bambeada e tal? Você acha que tem a ver com isso aí? E essa sequência até o final do turno aí, de 2 jogos fora e 1 em casa, por gentileza, Ida. Olha, a tendência é de que os times joguem mais atentos, né? Entrem concentrados contra os times mais fortes, né? Contra o time a ser batido no campeonato, que nesse momento é o Atlético. Embora tem gente aí, até em canal que eu gosto, falando cada bobagem nossa, que o Atlético tem que tomar cuidado porque o Corinthians e o Palmeiras estão chegando atropelando. Meu Deus, que inversão de valores, né? Porque quem está na frente, quem está jogando melhor é o Atlético. Com relação à sequência, esse jogo é complicado contra o Goiás, até
por causa desse fator casa e tal, mas mesmo jogando longe de Belo Horizonte, eu acho que o Atlético é favorito. E, inclusive, acho que o Atlético vai ter mais torcida do que o Goiás lá. Também acho. Lá, sim. Atrapalha muito mais essa questão do gramado. O Levir odeia isso. Ele sempre fala, acha um absurdo. Ele até sempre dá um exemplo muito engraçado. Pô, você já viu quadra de vôlei com tamanho diferente? O Levir sempre fala... Tem sentido. É verdade. Não, e é verdade. A tabela de basquete mais alta que a outra. E, inclusive, numa reunião, numa dessas reuniões que de vez em quando são feitas aí com treinadores da Série A, a coisa que o Levir mais levou para ser analisada foi essa, de padronização dos gramados. Claro que ele tratou de outros assuntos, mas cada um leva um assunto que acha importante. E o Levir, até internamente, bateu nessa tecla e eu acho bacana, porque é algo que tem que mudar mesmo, é muito maior. A tabela vai ter... Eu estou mais, não sei se ansioso, para o jogo que não é nessa reta final de primeiro turno, mas é o primeiro do segundo turno, Atlético e Palmeiras. Também. Porque são os dois melhores times, na minha opinião. O Atlético é o melhor time. Rapidamente, antes da gente... Mais uma pergunta para você, antes da gente ir para o intervalo aqui, rapidamente. O fato de o Atlético jogar em casa, no retorno, contra o Palmeiras, o Corinthians... O Flamengo, ele não disputa na cabeça, mas o Flamengo, eu ainda acho que vai dar um trabalhozinho, porque tem a frente ali muito boa. Sim, Guerreiro é um baita de um atacante, o Sheik também. Mas jogar com o Flamengo em casa, com o Palmeiras em casa e com o Corinthians em casa, isso pode ser um fato a ser festejado, entre aspas? Assim, é claro que não festejado, fazer oba-oba, já achar que já ganhou porque tem classe, claro que não. Mas considerado. É para ser considerado sim, porque o Atlético está em primeiro lugar, num primeiro turno, já tendo feito esses jogos fora de casa. Né? Ele está com vantagem, sendo que o primeiro turno é pior para o Atlético do que o segundo, em teoria. Né, para o próprio Atlético, não comparando com ninguém. O Atlético joga contra times mais complicados fora de casa no primeiro turno e o contrário acontece no segundo turno. Então a tendência é, se manter o mesmo nível, continuar com um clima bacana, os jogadores rendendo, o coletivo funcionando, é que o Atlético se aproveite aí desses fatores. Lembrando que ele foi muito bem fora de casa, né? Isso a gente tem que lembrar. O fator casa faz diferença, mas esse ano, o que está fazendo toda a diferença para o Atlético? O que o Levir cobrou tanto na temporada passada, de ser um bom visitante, né? De resolver a situação. E de dois desses três jogos que você citou, talvez até os mais importantes, porque eram confrontos diretos, o Atlético foi injustiçado, digamos assim, né? Contra o Palmeiras, o jogo foi 2-2, na Bacia das Almas, com os descontos, né, exagerados. O Atlético com time reserva e jogou melhor, poderia ter vencido, merecia ter vencido. E contra o Corinthians foi aquilo que a gente falou 50 vezes. Então, é até importante você lembrar dessa parte, porque até fora de casa, o Atlético empatou com o Palmeiras e perdeu com o Corinthians. Mas jogou para ganhar os dois jogos, né? Daqui a pouco a gente volta para falar do Atlético. Então, galera, o Dia dos Pais está chegando e aposto que você ainda não sabe que presente dá para ele. Calma que hoje eu trago duas dicas imperdíveis da Otton de Carvalho. Dá só uma olhada nessa parafusadeira GSR 1000 Smart da Bosch. Está aqui, ó, para você. Confira aí. Uma ferramenta leve, compacta, bivolt e com baterias de 12 volts. É esperta no trabalho e econômica no preço. É a que eu tenho em casa, um presentão que vai agradar demais o seu pai. E tem também a trena a laser Bosch, que é essa que está aqui na minha mão. Vou mostrar já já como é que funciona. É a trena a laser Bosch GLM 30. Chega daquele negócio de stick e puxa, aquela trena que você puxa, ela solta e aí bate no seu olho e você fica cego, né? Você vai fazer medições de até 30 metros com a maior moleza do mundo. Eu vou explicar. Dou um clique, tá aqui, ó. Mostra aqui, Sheik. Dou um clique, ligou. Aqui, ó. Dou mais um, vou medir lá na outra tela, lá no fundo. Vou lá, ó. Aí firmou lá no final do cenário. Aí dei mais um clique. Aqui está a medida. 6 metros e alguma coisa. Olha lá, ó, 6 metros 369 milímetros. Meu amigo, não existe mais aquele negócio de estica e puxa, prende a mão, machuca, corta, é uma dificuldade, tem que ter duas pessoas, uma para segurar, a outra... Pelo amor de Deus, isso é coisa do passado. A Otton está sorteando esses dois lançamentos da Bosch para você. Para participar é muito simples. Você vai acessar agora o Facebook da Otton de Carvalho, Material Elétrico, curta a página da empresa e marque 3 amigos nos comentários da foto oficial da promoção. Pronto. Aí é só você torcer,
Então corra e participe, somente até sexta-feira a Otton é completa para você. Rua Tupis 1277, no Barro Preto, 2103-3000, 2103-3000. Eu vou continuar com a minha trena, porque eu quero medir a distância para o Cadu Doné, que eu quero evitar e ficar bem longe dele. 2 minutos eu volto. Na volta, Kika Branco fala 10 minutos da sua mensagem pelo @os donos da bola MG. Até já. Os donos da bola.